Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho. Bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de nos conhecer aqui no YouTube, sejam bem-vindos também, né? E vamos lá, vamos dar seu likezinho aí no vídeo, vamos se inscrever, né? Para a gente poder compartilhar e divulgar as mensagens que a gente traz aqui para todos nós, no nosso compromisso diário, que é a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, os nossos grãozinhos no caminho. E hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 23, Moral Estranha. Vou começar lá no item 16. Quando Jesus disse: "Não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão", seu pensamento era este: "Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por sua crença, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo num campo para nele destruir as más ervas, e tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais pronta, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender e por fim à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si senão a desolação e leva a perturbação até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos então virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. O Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus, encontra sob os seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, batidos em suas últimas trincheiras, tentam lhe barrar o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Por isso, lhe é preciso também combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se tem a suportar são todas morais, e o seu termo se aproxima. As primeiras durarão séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que lhe iriam ser a consequência, as lutas que teria que sustentar antes de se estabelecer, como ocorreu com os hebreus antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado da sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não dele. Era como um médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. Bom, quando Jesus veio à Terra, quando ele encarnou na Terra, ele trouxe junto a ele, com ele, né, uma mudança muito grande de pensamentos. Ele trouxe uma lei nova, a lei de amor. E essa lei de amor, ela contrariou muitas ideias, né, que reinavam naquele tempo. Porque naquela época, naquele tempo, a lei que imperava era a lei mosaica, né? Então, a lei mosaica era muito dura. Ela punha um Deus como um Deus vingativo, como um Deus
que castigava, né? E Jesus veio trazer para a gente que Deus é todo amor, que Deus é perdão, que Deus é bondade suprema. E isso contrariou muitos, porque muitos se utilizavam da lei mosaica, se utilizavam da imposição para se elevarem, para serem superiores aos outros. E Jesus igualou todos. Ele trouxe a igualdade entre os homens, que todos nós somos iguais perante Deus. E que nossas atitudes teriam que mudar de acordo com os nossos aprendizados. E isso contrariou muitas ideias na época. Houve muitas batalhas, muitas guerras sangrentas em nome de Jesus, por causa de Jesus. Mas isso era necessário. Isso foi necessário naquela época, justamente porque ele trouxe o fogo para queimar as sarças do campo. Então, houve essa transformação toda, houve essa mudança de ideias naquela época, né, para se formar a base para que viesse depois a doutrina espírita, trazendo toda a verdade, trazendo as explicações sobre as palavras de Jesus naquela época, que eram muito mal compreendidas, porque a humanidade ainda não tinha condições naquela época de compreender, né, as parábolas, os ensinamentos de Jesus através das alegorias que ele usava. O Espiritismo veio trazer luz sobre isso, veio nos mostrar verdades que estavam ali embutidas nas palavras, mas ninguém conseguia enxergar. Então, hoje nós temos o quê? Nós temos o conhecimento, nós temos a verdade à nossa disposição. Se nós não nos entregamos a isso ainda, é porque ainda estamos muito presos à matéria, né? Aos bens terrenos. Enquanto não nos desvencilharmos dessa matéria, né? Dessa materialidade toda, nós ainda vamos demorar um pouquinho mais para entender, para colocar em prática a verdadeira lei de amor. Então vamos lá, enquanto ainda temos tempo, né, para mudar um pouquinho o nosso raciocínio, as nossas atitudes, para que nós não sejamos sarças queimadas no fogo da vida. Questão do Livro dos Espíritos hoje, capítulo 6 ainda, Vida Espírita, questão 313. O homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra? Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Tal homem adulto que despreza aquilo que fez as delícias da sua infância. Então, para o espírito elevado, que já teve um crescimento moral, né, os prazeres terrenos ficaram na terra. Ficaram na terra, fizeram parte da sua vida, fizeram parte das suas expiações, das suas provas. Hoje, ele vai valorizar, né, a felicidade moral, a felicidade eterna, o que ele atingiu com o seu crescimento. Para ele, o que passou na terra ficou para trás. A parte material, a parte efêmera da terra ficou para trás. O que importa para ele hoje é a felicidade eterna, a felicidade futura. E para isso, tem que viver bem as leis da terra e as leis de Deus. Tá certo? É isso que eu entendi, né, pessoal? Cada um puxa para você aí, para si, o que é mais importante. Desejo a todos um ótimo sábado, um ótimo final de semana, com muita paz, muita alegria, muito descanso, sabedoria, equilíbrio, né? Vamos lá, firme no trabalho de amor e de caridade, cada dia mais. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Até segunda-feira, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer.
Beijo no coração, fiquem com Deus.